Mulher, você tem certeza que quem dirigiu esse filme foi o James Gunn? O James Gunn mesmo. Aquele que vai pra DC. Tem certeza absoluta? Estranho, acho que ele ficou um pouquinho deprimido, né, não? Olá, meus adoráveis, o meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é a crítica de Guardiões da Galáxia Volume 3, dirigido e escrito por James Gunn. Deixa eu te contar uma coisa. Sou o Senhor das Estrelas. Eu formei os Guardiões. Conheci uma garota, me apaixonei. Essa garota morreu, mas aí ela voltou. Ela voltou super babaca. Ai, para! Você esqueceu algumas informações importantes, mas acho que resumiu muito bem. Bom, esse aqui é o mais sombrio e o mais pessoal dos 3 filmes do Guardiões da Galáxia. É a despedida do James Gunn, é a despedida desses personagens, e isso dá um tom muito mais fúnebre à obra, mesmo o filme sendo até mesmo de comédia como os outros 2 primeiros. Então o filme se torna um pouco desequilibrado, mas quando eu digo desequilibrado, não é num sentido negativo. Eu achei que o desequilíbrio de Guardiões da Galáxia Volume 3 é o que faz esse filme ser praticamente perfeito. Só o James Gunn consegue lidar com esses personagens e fazer essa espécie de família desajustada, né, que vai muito pro cômico, vai muito pro hilário, dar um tom bem fúnebre a isso e ser bonito, ser agradável. Coloca aqui todo o companheirismo estabelecido em Guardiões da Galáxia Volume 2, que pra mim é um dos melhores filmes da Marvel como um todo. Ele coloca todo esse companheirismo e essa amizade aqui, explorando as relações interpessoais desses personagens, enquanto eles têm que desafiar um dos melhores vilões do MCU, que é o Auto-Evolucionário. Ele é quase que um vilão eugenista, prezando por uma perfeição, o que gera um comentário social muito interessante do James Gunn. Eu fiquei bem surpreso de ter visto ele fazendo uma crítica social tão aguda, né? Não é nem um subtexto, é bem óbvio. Sabe de você olhar pro filme e falar que, nossa, isso não tem o feitio do James Gunn? Tem muita coisa que você olha e fala, cara, isso é muito James Gunn. Como, por exemplo, a trilha sonora, né? Ele sempre se dedica muito à trilha sonora, quanto do volume 1 quanto do volume 2. Agora no volume 3 ela parece que perde um pouco mais de força, mas ao mesmo tempo ele fez uma escolha musical fascinante, desde Creep do Radiohead, que abre o filme, até Dog Days Are Over da Florence and the Machine, que fecha o filme. São 2 músicas formidáveis e que super causam com a proposta que ele quer trazer aqui. E não só na trilha sonora, o James Gunn se dedicou muito ao som deste filme. Você percebe que o som de Guardiões da Galáxia Volume 3 é muito imersivo, desde as horas das grandes explosões, dos momentos de ação, dos tiros dos prótons, que até tá lembrando bastante Star Wars. Ele se dedicou muito para tornar essa experiência de som a mais envolvente possível. Eu assisti no cinema com Dolby Atmos e foi uma experiência fascinante. Minha missão sagrada é criar a sociedade perfeita. Ele não quer fazer as coisas perfeitas. Ele só odeia as coisas como elas são. E se por um lado esses pontos vão com certeza agradar o público, existem pontos de Guardiões da Galáxia Volume 3 que podem tornar ele um pouco mais divisivo. Daí o desequilíbrio que eu mencionei. A começar pelo Rocket. O Rocket é um personagem que era meio periférico ali nos outros 2 filmes e agora ele tem um destaque. Este filme é mais dele do que dos outros. Ele é o foco narrativo aqui. Temos extensos flashbacks sobre o passado do Rocket. E o que é engraçado é que Guardiões da Galáxia é bem colorido, é bem vistoso, né? Tem aquela coisa bem texturizada, aquela coisa do nojento, do grotesco, né? Tem inclusive uma sequência muito engraçada envolvendo a Moeba. É aquela coisa que a gente já conhece do James Gunn. Mas quando a gente entra nos flashbacks do Rocket, é aquela coisa seca, suja, sombria, visceral, violenta. Aliás, eu não sei como este filme
conseguiu uma classificação indicativa PG-13, porque pra mim é assustador os níveis de violência presentes ali. É óbvio, não é nada que chega pra um rated R, mas eu também acho que as audiências mais infantis podem ficar um pouco perturbadas ali. E bom, eu fiquei especialmente perturbado com os flashbacks acerca da história do Rocket, porque é realmente muito triste e muito brutal a violência que é colocada ali. Não só como uma crueldade aos animais, mas porque também há um subtexto muito eugênico presente ali, né? O Gunn tá fazendo talvez uma crítica à eugenia, uma crítica ao nazifascismo. Então você percebe que é muito doloroso ver aqueles personagens ali, colegas do Rocket e o Rocket, sofrendo as mutilações e o tipo de pressão que eles sofrem ali. É muito triste, destoa muito do tom de Guardiões da Galáxia. Só que isso é uma coisa que muita gente criticou, mas que por outro lado eu vou aplaudir aqui. Porque eu acho que o Gunn foi um diretor que teve coragem de olhar para o filme e falar, tudo bem, é um filme de humor, mas eu posso trazer aqui uma coisa séria. Eu posso trazer aqui uma coisa que envolve o meu público sem precisar necessariamente ser uma palhaçada. Porque a gente tá acostumado com aquelas piadinhas anticlimáticas da Marvel, e aqui o James Gunn dosa muito bem as transições do humor para essa parte mais seca e suja do filme. Então é um filme bem brutal, é um filme violento, é um filme que tem uma carga dramática bem pesada e que talvez algumas audiências fiquem decepcionadas. Mas eu considerei isso uma obra-prima. Quero que saibam que estou grato por lutar ao lado dos meus amigos. Incinerem eles. E o James Gunn também traz aqui uma coisa que estava em falta, né, na Marvel Studios, que eram sequências de ação bem dirigidas. Desde Homem-Aranha Sem Volta para Casa do John Watts, que é um desastre, a gente vê sequências de ações super mortas e sem graça, mal coreografadas ou coreografadas demais, e o Gunn aqui apresenta sequências de ação na medida certa e do jeito certo. Tem um plano sequência, não é bem um plano sequência, né? Porque claramente há cortes invisíveis ali, mas há uma espécie de plano sequência tão formidável perto do ato final do filme que é impossível desgrudar o olho da tela. Outro ponto do filme que também é muito criticado em outros filmes da Marvel, mas que aqui tá excelente, é o CGI, né? A gente lembra dessa crise que tivemos com o She-Hulk, por exemplo, acerca do CGI da Marvel. E aqui tá um trabalho realmente maravilhoso. O James Gunn teve todo um cuidado, ele se importou pelos efeitos, né? O Gunn parece que ele se preocupou em como aqueles efeitos, como aqueles cenários vai se interligar com a história e com os personagens a fim de alavancar a narrativa. Ponto também que é um pouco divisivo, e esse eu vou concordar que eu também fiquei divisivo, que é o Adam Warlock, interpretado pelo Will Poulter. É um personagem dos quadrinhos da Marvel, não sei bem qual que é a história dele, eu acompanho muito o MCU, mas quadrinhos é meio difícil eu ler quadrinhos da Marvel, mas foi um personagem que foi mencionado na cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia volume 2, né, e os fãs teorizaram de que ele teria uma grande importância, de que ele seria o novo vilão e não sei o que, e ele é um personagem quase inútil dentro dessa narrativa, né, ele age como uma anta, uma besta quadrada, e botar o Will Poulter nesse papel, coitado, que é um ator com bastante competência, eu achei, né, um tanto questionável. Tem uma cena muito interessante com ele no ato final, que é uma referência belíssima, inclusive, a uma pintura renascentista que eu achei fascinante, mas é um personagem que tá muito ali sem o que fazer. Acho que ele tá tão perdido na história quanto a Elizabeth Debicki, né? Ela não precisava ter voltado para esse papel dela. Tem a Gamora também, né? A Gamora é um pequeno problema, porque eu acho que ela é uma personagem que não é a mesma personagem que nós víamos nos outros filmes, ela é uma nova Gamora, ela não se lembra de nada, então a dinâmica dela fica muito difícil de se interligar com esses personagens, então o roteiro acaba não dando muito a ela para trabalhar, né? O romance dela com Peter Quill fica totalmente de lado, então assim, para quem gostava muito desse chip e queria mais desse chip, lamento decepcioná-los, mas não teremos aqui. Difícil se sentir investido na narrativa dela, porque a presença dela às vezes é até um pouco desagradável, justamente porque ela tá bem mais carrancuda, mas sem o arcabouço emocional que a gente tinha nos outros Guardiões da Galáxia. Mas se por outro lado essa personagem tá um pouco defasada, é o momento da Nebula da Karen Gillan. Ela tá excelente nesse papel. Aliás, o trio Nebula, Drax e Mantis, pra mim,
foram os melhores deste filme. Eu amei a dinâmica deles, eu amei as cenas, especialmente a Mantis. Eu já gostava muito dela no Guardiões da Galáxia Volume 2, e aqui eu acho que o Gunn deu muito para essa personagem trabalhar. Ela tem umas tiradas num texto muito interessante. O Dave Bautista também. O Dave Bautista tá subindo bastante no meu conceito como ator. Eu gostei dele em Batem a Porta, e acho que aqui também ele tá numa carga bem interessante, apesar dele ainda estar fazendo o mesmo papel do idiota bobalhão, né? O filme é, obviamente, do Bradley Cooper como Rocket, né? Bradley Cooper carregando esse personagem, né? O Rocket é um personagem que tem muito carisma, eu já gostava muito dele nos outros filmes, né? Aqui a gente entende o trauma dele, a gente entende a dor dele. Os momentos onde temos flashbacks do Rocket são quase um estudo de personagem. Então eu gosto muito da ideia de termos o Rocket assim aqui. Eu acho que é muito interessante o destaque que foi dado a esse personagem e dele ser o fio condutor desse filme. Apesar de que no primeiro ato ele aparece pouco, né? Ele se torna mais relevante no segundo e no terceiro, mas ainda assim ele é o fio condutor narrativo da história, e eu acho que foi uma decisão criativa muito acertada. Encerramento, então o final é obviamente muito emocional, é muito bonito, é muito emocionante. Eu acho que esse filme foi o primeiro filme da Marvel que eu chorei na vida. Eu não me lembro de ter chorado em outro filme da Marvel. Não que eles sejam feitos pra isso, né? Mas assim, foi um filme que me tocou muito emocionalmente. Eu acho que o Gunn colocou as batidas certas nessa história. Ele soube onde entrar o humor, ele soube onde entrar o drama, ele soube onde ele ia colocar cada coisa para esse filme dar certo, e deu. Eu acho que a gente pode dizer de boca cheia que esse é um filme da Marvel que deu muito certo. Eles vão continuar nisso? Não dá pra saber. Eu ainda acho que esse filme é um ponto fora da curva. Talvez seja o único filme bom nessas novas fases aí. Eu não sei se nós já estamos na fase 5, eu parei de contar. Mas eu gostei muito de Guardiões da Galáxia Volume 3, um filme feito em amor, feito em carinho, um trabalho em equipe. Você vê que toda a equipe está muito empolgada em participar do filme e fizeram um encerramento muito bonito que com certeza vale a pena você conferir. Guardiões da Galáxia Volume 3 está nos cinemas e em breve no Disney Plus, né? Sempre estivemos procurando uma família, até que nós nos encontramos. Estão prontos? Para uma última viagem? Vamos voar para longe juntos. Para o infinito. E lindo céu. Mas é isso, pessoal. O que você achou de Guardiões da Galáxia Volume 3? Não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar um like no vídeo, compartilhar com quem gosta de cinema, Marvel, Guardiões da Galáxia, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações se você gostou desse conteúdo e não quer perder mais nenhum vídeo. E nós nos vemos no próximo. Até lá!